governo deu importantes passos durante a semana na construção de uma ponte com o Poder Legislativo. Nessa edição do nosso programa, nós iremos analisar se essa ponte ela tem possibilidade de selar a paz na seara governista e no país. Nós vamos tratar também de um tema que, se não for bem administrado, pode azedar esse processo. A medida provisória que permite o ministro da Educação a nomear reitores de universidades federais sem consultas. E por último, em meio a essa correção de caminho por parte de Bolsonaro, nós vamos analisar a importância da imprensa no Estado Democrático de Direito. Com vocês, o nosso programa, a análise dos fatos. As movimentações ocorridas durante a semana indicam que o presidente Jair Bolsonaro parece ter iniciado um processo de articulação visando o equilíbrio de seu governo. Esse processo pode até dar certo e trazer tranquilidade no dia a dia da gestão, que se transformou num mar revolto. Vamos lá. Ao se aproximar do grupo parlamentar, conhecido como Centrão, e anunciar a escolha do deputado federal potiguar, Fábio Faria, como ministro das Comunicações, Bolsonaro sinaliza ao Legislativo de que pretende governar respeitando a seara política, ou seja, o presidencialismo de coalizão que ele tanto combateu. O presidente até aqui, como nós analisamos nos programas anteriores, ele vinha conduzindo o seu governo sem qualquer diálogo ou articulação, criando atritos constantes com os demais poderes, especialmente o legislativo. Agora, com esses movimentos, parece estar ensaiando uma mudança de rota, adotando aí um comportamento diferente do que vinha exercendo. A aproximação com o legislativo, ela deixa isso muito claro. Toda essa movimentação, ela pode representar uma nova etapa no relacionamento de Bolsonaro com o Congresso e acalmar a tempestade que seu governo se transformou. O bloco que reúne de 200 a 220 deputados e partidos importantes no jogo político da Câmara, como PSD, PL, progressistas e republicanos, ele pode sim ajudar o presidente, muito além de protegê-lo de eventuais tentativas de cassação do seu mandato. Há mais de 30 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. O presidente, ele pode, enfim, ter apoio sólido na tentativa de fazer avançar os seus projetos no Legislativo. Desde o começo do seu mandato, a articulação política de Bolsonaro, ela ficou conhecida pela fragilidade, principalmente em razão da pouca experiência dos líderes que ele escolheu, como o Major Vitor Hugo e Joyce Hasselmann. Políticos que exerciam o primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Isso é um problema, pois não conheciam a fundo os atalhos e os bastidores do Congresso Nacional. A situação ela é tão primária que Bolsonaro brigou com o próprio partido, o PSL, arrumando aí opositores de graça e jogando no lixo metade dos 52 votos que ele tinha na legenda. Agora, nesse momento, parece que ele ensaia uma nova aproximação com a antiga sigla e novos movimentos para tentar organizar o seu governo. Todo esse arranjo novo, iniciado pelo presidente Jair Bolsonaro, cujas movimentações aceleraram durante a semana, surgiu um fato que, caso não seja bem administrado, ele pode azedar o que vem sendo construído. Trata-se da medida provisória que permite a escolha dos reitores das universidades federais pelo Ministério da Educação. É mais uma dessas decisões malucas que coloca o país de cabelo em pé. Agora há pouco, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, devolveu ao governo a medida provisória. Em seu teor, a proposição permite ao ministro da Educação nomear reitores temporários de universidades federais durante a pandemia do coronavírus. A medida, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, também excluiu a necessidade de consulta a professores e estudantes ou a uma formação de lista tríplice dos reitores, como ocorre atualmente. O anúncio da devolução, que é uma prerrogativa do Congresso Nacional, quando entende que medidas provisórias violam a Constituição, ela foi feita sob o aval das principais lideranças do Poder Legislativo. Na minha análise, o governo deve receber de volta essa medida e esquecer esse assunto para que o clima de paz e amor que vem sendo construído não seja atingido. Ademais,
A medida como um todo é uma aberração pelo que propõe e para quem está sendo ofertado o poder. O ministro que atacou o Supremo Tribunal Federal e o Parlamento e está na corda bamba no cargo devido à antipatia que conquistou nacionalmente. Eu ouvi algumas fontes próximas aos ministros palacianos que me garantiram que o Planalto vai receber sem chiar e engavetar a ideia. Se for assim, a paz tem tudo para ser selada. Todo cidadão deve estar alerta quando sinais preocupantes se insinuam no horizonte. A isso, não podemos fechar os nossos olhos, seria omissão. E é o que fazemos aqui como profissionais da análise da política. Nos últimos 18 anos, tem crescido em nossa sociedade, lamentavelmente, um discurso que vê com antipatia, no mínimo, o papel fiscalizador dos órgãos jornalísticos. As falas de críticas demonstram que aos repórteres não mais caberia a função de examinar e investigar com rigor a conduta dos homens públicos. Daí eu pergunto, quem então deveria arcar com essa responsabilidade indispensável à democracia? A imprensa, ela cumpre um papel muito importante e fundamental no Estado Democrático de Direito. É importante a gente esclarecer que países onde a imprensa não exercia o seu papel na sua totalidade, o totalitarismo venceu. A Venezuela, nosso país vizinho, é um exemplo claro. Quando a população abriu os olhos, já estavam no absolutismo e nada mais poderiam fazer. É necessário e ao mesmo tempo obrigatório que nos preocupemos com o crescimento desta mentalidade. Se levada a sério, para onde ela iria nos conduzir? A liberdade da imprensa é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, pois propicia que todos tenham acesso à informação, o que intimida a arbitrariedade estatal. Historicamente, percebe-se que há uma certa interferência do poder público na divulgação de informações e ideias ao povo, prática que pode prejudicar na própria capacidade de formação do pensamento da sociedade. A semana que se inicia, ela será de muita movimentação em torno desse novo caminho traçado pelo presidente Jair Bolsonaro. Muita coisa deve acontecer nas pautas do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, do Supremo Tribunal Federal, o STF, além da ponte que vem sendo construída entre governo e parlamento. Aqui nós vamos analisar cada um desses acontecimentos e deixar você informado. Esse é o objetivo desse programa, porque política e seus movimentos devem sim interessar a todos nós. Participe, comente, aperte o sino para você receber as notificações do novo programa e muito obrigado pela sua participação.